teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Uma bênção, mais uma vez, podermos estar juntos para cultuarmos ao nosso Deus, apresentarmos ao Senhor o nosso louvor, apresentarmos ao Senhor as nossas orações, apresentarmos ao Senhor o nosso coração aberto, sensível e disposto a buscá-lo, a encontrá-lo e a receber dele aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Mais uma semana que estamos vivendo, chegando aí no meio deste ano, este ano que tem sido tão diferente do que nós conhecíamos por normal, mas como é bom perceber que mesmo diante de tantas situações adversas, nós entendermos que o nosso Deus tem sido parte, tem feito parte, não está à parte, Ele tem cuidado de nós e Ele continua conduzindo as nossas vidas e todas essas situações. Eu quero junto com você então nessa noite apresentar ao Senhor o nosso culto, apresentar ao Senhor a nossa oferta, que não tem a ver com recursos, não tem a ver com aquilo que de material a gente pode oferecer ao Senhor, mas aquilo que vem do íntimo do nosso coração a Ele. E eu convido você então a colocar-se diante do Senhor e apresentar ao Senhor aquilo que de mais precioso você tem aí na sua alma nesta noite. Apresente a sua gratidão, pois Ele tem cuidado, Ele tem sustentado, Ele tem provido, Ele tem guardado. Apresente o seu louvor, pois reconhecendo que não há qualquer coisa, pessoa, criatura, ser que se compare a Ele. Ele é grande em majestade e somente Ele é digno do nosso louvor. Apresente a Ele as suas súplicas, os seus anseios, apresente a Ele. Ele é aquele que ouve, aquele que vê e aquele que também responde conforme a sua boa e perfeita vontade. Apresente a Ele a sua vida,
em serviço a Ele, no sentido de, na continuidade dela, você na sua casa, você no seu trabalho, ou em qualquer outra situação que Deus te tenha concedido a possibilidade de viver, que ali você possa ser um instrumento de Deus para compartilhar, para promover alegria, paz, amor, bênção, enfim, que estejamos diante do Senhor, nos apresentando ao Senhor tudo o que somos e tudo o que temos. Vamos orar? Sempre é muito bom podermos, no início deste nosso tempo com o Senhor, podermos ter esta palavra de oração. Vamos orar juntos, queridos? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome e declaramos mais uma vez a nossa alegria de poder Te conhecer e separar, Senhor Deus amado, esse tempo para Te buscar. Sempre temos Te buscado, cada um de nós, na sua particularidade, mas é bom demais quando podemos Te buscar juntos como igreja. Mesmo não estando no mesmo ambiente físico, mas estando no mesmo espírito, numa mesma fé, no mesmo amor, numa mesma sintonia. E, ó Deus amado, juntos apresentando as nossas vidas ao Senhor. Queremos Te agradecer por cada uma das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Queremos Te agradecer ainda mais pela maior das bênçãos, que é conhecer ao Senhor, ter os nossos olhos abertos para Te perceber, para Te enxergar. E não somente um dia, em um momento especial na história da nossa vida, mas perceber o Senhor e conhecer-Te em cada dia, em cada nova situação, em cada ocasião, percebermos o Senhor conosco, percebermos e conhecermos a Tua vontade e podermos seguir, ó Deus amado, nesta vida, com seus altos e baixos, mas seguir, ó Deus amado, apegados à Tua mão. Obrigado, Senhor amado, então, por cada uma dessas situações e o Senhor que conhece nossa vida, nosso coração, que o Senhor esteja nesta hora perdoando, Senhor, e limpando a nossa alma, perdoando, Senhor, os nossos pecados, retirando, Senhor, todo e qualquer obstáculo, impedimento, barreira que possam nos atrapalhar de nos achegar ao Senhor, de falar com o Senhor, ou mesmo de ouvir-Te nesta noite. Mas que, ó Deus amado, estejamos de verdade diante do Teu trono sagrado, do Teu trono de graça, onde podemos adentrar esta presença santa pelo um novo e vivo caminho aberto pelo sangue do Teu Filho. E assim, Deus amado, estarmos diante do Senhor para clamarmos e sim recebermos graça e misericórdia do Senhor, pois nós carecemos disso. Abençoa então esse nosso tempo, que cada momento dele seja guiado por Ti, que o Teu Espírito, ó Deus, alcance e visite cada lar, cada casa, cada coração, e que, ó Deus amado, seja o único acontecimento nestes minutos. Que os nossos olhos espirituais e nossos corações estejam totalmente voltados para o Senhor. Abençoa, pois, esse tempo, receba, Deus amado, a nossa adoração, nosso louvor, e fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração através de cada momento e em especial também através da Tua palavra. Te louvamos, Te agradecemos e consagramos este culto ao Senhor, que é simples, mas é de todo o coração a nossa oferta de amor ao Senhor, que é o grande Senhor, é o Rei das nossas vidas. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para louvarmos ao Senhor.
assim és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Não erguemos as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós por tua graça e Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Mateus, no capítulo 14, traz um episódio bem famoso, conhecido. Episódio de quando Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Os discípulos estavam no seu barco atravessando o mar da Galileia e no meio da madrugada, quando o barco era ali castigado pelo mar, né, pela força do vento, das ondas, Jesus então aparece andando sobre as águas. Pedro então, numa prova de fé, diz: Senhor, se é tu mesmo, faz com que eu vá também contigo. E Jesus disse: vem. E ele então, Pedro, desce do barco e também tem a mesma experiência. Mas a história continua e narra o fato de que Pedro, depois de algum tempo, não sabemos de quantos passos ele deu, mas verdade é que ele percebe a força do vento, a força do mar, percebe que ele então estava ali numa realidade sobrenatural, andando sobre o mar, e ele então teve medo. E quando ele teve medo, o texto bíblico narra de que ele começou a afundar. Ele clama por socorro e o Senhor prontamente o segura pela sua mão, o salva, o põe a salvo no barco, acalma a tempestade e dá um grande ensinamento naquele dia acerca de fé para Pedro e para os demais discípulos que tinham permanecido no barco. A experiência de Pedro muitas vezes assemelha-se à nossa experiência. Na verdade, a nossa se assemelha à dele, pois são tantos momentos na nossa vida que a gente vai caminhando, enfrentando as adversidades. Na maioria das vezes, na maioria dos acontecimentos, vamos avançando pela fé. Quantos de nós já não viveram, experimentaram situações até sobrenaturais, as que o Senhor permite, as portas que o Senhor abre, o sustento que o Senhor dá, a provisão que Ele manda. Mas é certo também que em determinado momento da caminhada, assim como Pedro, a gente deixa com que o nosso coração seja tomado mais pelo medo do que pela fé. A gente deixa com que os nossos olhos se encham mais do terror, dos problemas, da grandeza deles, do que de Jesus, aquele que está diante de nós. E a gente permite então que a nossa vida naufrague, ela decaia diante de situações, muitas delas das quais até o Senhor já manifestou o seu poder e já vimos vitória, mas em alguns momentos ainda diante delas nós caímos, nós fraquejamos, nós desanimamos.
como é maravilhoso perceber que, independente da situação, seja o Pedro que pede para sair do barco, seja o Pedro que sai do barco e anda sobre o mar, ou o Pedro que enfraquece, teme e afunda, independente da situação, Jesus estava presente. E foi Jesus presente que fez com que Pedro se motivasse a sair do barco. E foi Jesus presente e a sua palavra que encheu o coração do Pedro de fé para que ele caminhasse sobre o mar. E foi a presença de Jesus também, o Jesus presente, que o salvou, o sustentou e o retirou da água, quando ele, por ter sua fé diminuída, fraqueja naquele momento. Assim também o Senhor deseja que seja conosco, independente da situação, seja você aquele que está esperando um sinal para avançar, seja você aquele que está avançando e vencendo pela fé, ou seja você que já venceu, caminhou, superou algumas grandes dificuldades, mas em determinado momento, por alguma situação, você temeu e fraquejou. O desejo do Senhor é que você perceba-o, que você veja o presente. E se Ele está presente, isso é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. Ele deseja ser aquele que te motiva a avançar. Vem. Ele deseja ser aquele que com sua palavra te orienta a prosseguir. Mas quando as coisas fogem ao controle, ele deseja ser aquele que está com a mão estendida para te salvar, te suspender, te sustentar e te deixar te colocar num lugar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso momento de oração. Nós oraremos agora pelos diversos pedidos, agradecendo a Deus pelas bênçãos. Ah, quantas e quantas bênçãos. Quantas e quantas bênçãos, irmãos. Ontem, terça-feira, tivemos uma reunião virtual por videoconferência com os pastores das igrejas batistas aqui do Guarujá. E ali alguns testemunhos, né, os pastores compartilhando de bênçãos nas igrejas, mesmo nesse tempo tão adverso, mas o Senhor sustentando e cuidando dos seus. Em particular, daqueles que conhecemos, daqueles que nos são próximos, né, as igrejas co-irmãs. E assim também é, em uma escala ainda mais restrita, você, na sua casa, sua família. É certo que se você olhar com calma e com os olhos espirituais, você verá as bênçãos do Senhor e terá o seu coração tomado muito mais daquilo que tem para agradecer do que propriamente de questões que tenha por pedir. Mas é certo que também nós temos os nossos anseios, temos as lutas, aos irmãos enfrentando enfermidades, aos irmãos enfrentando crises, algumas questões emocionais já advindas deste isolamento e de toda esta incerteza social. Há aqueles que estão lutando com o seu subsídio, né, com o seu sustento, enfim, questões familiares. E nós temos assim também, junto com os nossos agradecimentos, certamente os nossos pedidos para colocar diante do Senhor. E eu quero convidar você para que faça isso nesse momento, como temos feito aqui nos nossos encontros virtuais. Você pode participar através do nosso chat, colocando aí o seu agradecimento ou também o seu pedido de oração, para que nós estejamos orando. Crendo especialmente nisso, se inspirando nesta porção da palavra, relembrando esta verdade e colocando os seus olhos nisso. O Senhor Jesus é aquele que quer estar presente. Independente da situação que você esteja, Ele quer fazer parte, estar presente, estender a mão para que você segure na mão poderosa do Senhor e siga. E nele, no Senhor, vença, seja mais do que vencedor, independente da situação. Nós vamos ouvir uma canção, mais uma canção agora que inspira a nossa fé, que eleva
ao nosso coração, aos céus. E assim, enquanto cantamos, você pode compartilhar o seu pedido de oração, escrever aí o seu pedido de oração. E ao final aqui da canção, nós estaremos orando pelos pedidos apresentados. E não somente agora, mas esses pedidos seguem aí para o grupo de intercessão da igreja, que não precisa do templo, tem trabalhado e servido ao Senhor, orando dia após dia por cada um dos pedidos que têm sido trazidos, têm sido apresentados. Vamos então louvar o Senhor, compartilhe o seu pedido, o seu agradecimento e depois estaremos orando. Se as águas no mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, Segura na mão de Deus e vai. orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura
Seguremos firmes e sigamos adiante. Irmã Cidinha, quem não conhece, essa é famosa, hein? Mamãe, beijo, mamãe. Ela só agradece ao Senhor pelas suas bênçãos. Rafael agradece a Deus e pede misericórdia ao Senhor pela vida dele e vida da sua família. Deus continue nos abençoando, nos livrando do vírus. Gláucia pede oração por todos os colegas de trabalho. Gláucia trabalha na área da saúde. Muitos infectados, né, pelo Covid. Oração também pela irmã Maria Estela. A irmã Cidinha pede oração por ela, que está se restabelecendo, né, do coronavírus. Marcos Antônio pede oração pela nossa querida irmã Silvana. O Senhor abençoe nossa irmã na sua saúde. O Elmo agradece ao Senhor pela vida, pela família e pede oração por algumas pessoas. A Alessandra, colega de trabalho, que está guardando vaga para UTI, né, em São Paulo. Também por uma senhora chamada Dona Neuza, que está internada. Foi internada ontem também para tratamento da sua saúde. Marcelo pede oração para que haja maior conscientização, Marcelo e Adriana, para que as pessoas realmente percebam a gravidade da situação e possam tomar mais cuidado. Final de semana muita gente saindo sem necessidade. Mas eu acho que é só em Aracaju, aqui no Guarujá não tem isso não. É verdade, precisamos orar para que as pessoas se conscientizem. O irmão Elmo também pede oração por ele, pela sua saúde. Ele está com os sintomas do Covid e o resultado sai amanhã, então ele pede oração por isso. A irmã Solange só agradece ao Senhor pelas bênçãos. Milton Luiz agradece ao Senhor por tudo, pede oração pela Dona Dete, sua esposa, pela família e pela igreja. Irmã Ieda pede oração pelos que se encontram enfermos, não somente desta pandemia, dessa doença, mas todos os enfermos em geral. A irmã Gedalva, querida irmã, agradece a Deus pela proteção sobre ela e sua família e pede oração por todos. A irmã Ieda também lembra aqui de gratidão, né? Agradece a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Bom ver aqui a Cícera. Deus abençoe. Cícera foi vovó há pouco tempo. Deus abençoe nossa irmã Cícera, Vitória, a netinha. Que Deus abençoe essa família que amamos tanto. A irmã Silvia pede oração pela Arlete Rodrigues e família. Está na UTI, é uma irmã em Cristo também, com Covid. A Rose agradece a Deus pela proteção do Senhor sobre sua família e agradece a Deus pela vida da igreja. Então nós temos esses pedidos, estes agradecimentos. Os irmãos podem, enquanto continuamos aqui a nossa programação, a nossa transmissão, podem continuar compartilhando pedidos, nome de pessoas você pode enviar aí, porque como eu disse, né, a gente continua depois orando por cada uma dessas pessoas, famílias, cada uma dessas situações. Pedi para Dona Rita, a mulher mais bonita da internet hoje aqui, e olha que deve ter gente na internet, hein, pendurado. Mas ela vai orar, ela está vermelha, deixa ela voltar à cor normal. Ela vai orar, colocando diante do Senhor esses pedidos, esses agradecimentos e pedindo, né, para que o Senhor estenda a sua mão, como cantamos aqui, sustentando a cada um e ajudando a prosseguir. Boa noite, irmãos. Ele tem que fazer isso, né? A gente tá concentrado para orar, ele solta essa piadinha para tirar a gente, né? Para descontrair. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por todo o seu cuidado, Pai. Como ouvimos aqui, Senhor, na tua palavra, Deus, sabemos que o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Em todo tempo tem nos sustentado, tem nos acompanhado, Pai, em cada situação, Senhor.
Ó Pai querido, nos ajuda, Senhor, a sermos gratos, ó Pai, por todo esse cuidado tão especial conosco, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, ó Pai. Perdoa, Senhor, se por vezes deixamos, Pai, de segurar nas Tuas mãos, ó Pai, e olhamos para trás, Senhor, diante das dificuldades, dos problemas, das coisas que parecem ser grandes aos nossos olhos, ó Pai, que parecem ser tão difíceis, ó Pai, aos nossos olhos, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, quando deixamos, ó Pai, de realmente confiar em Ti, Senhor, de entregar tudo, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda, Pai, nos capacita, Senhor, a não olharmos para trás, ó Pai, a não desanimarmos, ó Deus, a não esquecermos, ó Pai, quem é o Senhor, ó Pai, que nos salvou, Senhor, ali na cruz, ó Pai, que o melhor presente, Senhor, tão maravilhoso, foi tão somente por graça, porque não merecemos nada, ó Deus, mas o Senhor, ó Pai, tem nos sustentado em todo o tempo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos levantarmos, ó Pai, e olharmos só para Ti, ó Deus, por favor, ó Senhor. Ó Deus, tantas pessoas, Senhor, têm pedido emprego, Senhor. Ó querido Deus, por favor, ó Deus, sei com essas famílias, ó Pai, sei com esses queridos irmãos e amigas, ó Pai, que nesse tempo, ó Pai, de quarentena, de pandemia, Senhor, algumas empresas têm dispensado seus funcionários, outras têm até fechado as portas, ó Pai, ó Deus. Por favor, Pai querido, abençoa, Senhor, sei com eles, ó Deus, sei com esses pequenos empresários, ó Deus, que não têm conseguido se manter nesse tempo, ó Deus, sei com as famílias, ó Pai, que têm perdido o emprego, Pai, por favor, ó Deus, Senhor, que eles também consigam entender, ó Pai, que tudo isso é um propósito do Senhor, é uma permissão sua, ó Deus, para que também possamos nos chegar mais a Ti, ó Deus. Ó Senhor, sabemos que não é a Tua vontade, mas é a Tua permissão, ó Deus. Senhor, nos ajuda, Pai. Senhor, ser com cada família, ó Deus. Não permita que falte o alimento, Senhor, em sua mesa, ó Deus. Que não permita, Senhor, que falte, Senhor, o mais necessário para a alimentação, ó Deus, mas também que não falte o principal, Deus, que é a Tua presença, Senhor. Ó Deus querido, nos ajuda, Senhor, mesmo quando vier a dificuldade, a tempestade, Senhor, mas que possamos estar firmes em Ti, Pai. Por favor, ó Deus, nos ajuda, Deus. Ajuda, Senhor, a cada família, Deus, que tem entes queridos enfermos, Pai, que tem pessoas, ó Pai, perdendo emprego, que tem, Senhor, outras dificuldades. Abençoa, Senhor, casamentos, ó Pai. Senhor, restaura relacionamentos de esposa com marido, Deus, de pais e filhos, Senhor, entre irmãos, ó Deus, por favor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, por favor, ó Pai. Colocamos também diante de Ti, Senhor, os profissionais da área da saúde, ó Deus, bem lembrado por nossa irmã Glaucia e demais irmãos, Senhor. Ó Deus querido, eles que estão ali, tão valentes, Pai, com ousadia, Senhor, trabalhando para cuidar daqueles que precisam de tratamentos de saúde, mas eles também precisam de cuidados, ó Deus. Senhor, por favor, ó Deus, sei com nossos amigos, irmãos, nossos colegas, ó Pai, dessa área, ó Deus, não só da área da saúde, como os demais profissionais que precisam estar trabalhando nesse tempo, ó Deus. Ó Senhor, por favor, proteja-os, Senhor, contra essa doença, ó Deus, e os ajude também, Senhor, trazendo, Senhor, a cura que talvez eles também precisam, Senhor, trazendo a cura para nossos amigos, irmãos e queridos que estão enfermos, ó Deus. Ó Pai querido, por favor, você também, ó Deus, como foi bem falado aqui, ó Deus, você também, Senhor, com nossos governantes, ó Pai, com nosso país, com a nossa liderança do nosso país, Senhor, trazendo a direção necessária, Pai, para ser tomada, ó Deus. E ser com a nossa nação, ó Deus. Ó Senhor, muda o coração do nosso povo, Deus. Que tenhamos mais consciência, Senhor, para nos resguardarmos, para nos cuidarmos, cuidando não só da nossa própria família, dos nossos cuidados, como os demais, Deus. Que haja mais conscientização, Senhor, do povo, nos cuidados, ó Deus,
para que a gente também não transmita esse vírus, Senhor, para outras pessoas, Senhor. Quanto mais nos cuidarmos, menos esse vírus será propagado, Deus. Que haja consciência, Senhor, no nosso povo, Deus. Obrigada, Senhor, mais uma vez, ó Deus, por essa noite, ó Deus. Obrigada mais uma vez, ó Deus, por esse momento tão especial de aprendermos mais um pouquinho de Ti, Senhor. Ser com Teu servo, ó Pai, nesse momento. Ser com Teu filho, ó Pai. Usa ele, Senhor, como o Senhor tem usado grandemente, ó Deus. Fale em nosso coração, ó Deus. Senhor, por favor, tire tudo que possa nos atrapalhar, ó Pai. Tire toda distração, mas que possamos, Senhor, estar agora diante desse mesmo esse encontro virtual, ó Deus, mas Senhor, conectados, ó Pai, em Ti, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais um pouquinho de Ti. Fala o nosso coração que precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler os primeiros versículos aí. Lucas 18, versos 1 ao 8. Texto da palavra do Senhor, a parábola do juiz iníquo ou do juiz injusto. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem a leitura do texto sagrado. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais a me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorar em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O Senhor abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Nesses dias, como eu disse no início da nossa programação, né, de um tempo tão diferente do que seria o usual, do que é o normal que conhecíamos, e até mesmo do que seria o esperado para este ano, para as nossas vidas. É importante pensarmos e agirmos no sentido de onde canalizar nossos esforços, como gastar o nosso tempo. Seja você aquele que continua na ativa, trabalhando, que pouco foi afetado por esta questão de isolamento e continua prestando serviços, enfim, na sua ocupação, ou você que teve uma interrupção completa, ou mesmo não completa, mas parcialmente, e agora tem aprendido a conviver numa dinâmica diferente com relação ao tempo, à circulação e a tantas outras coisas. É importante nós pensarmos, e muitos têm buscado isso, onde canalizar seus esforços, como gastar o seu tempo, investir o seu tempo, o que fazer nesse período tão diferente. E tem aqueles que têm se dedicado em aprender coisas novas, fazer algum curso, isso é muito bom. Tem aqueles que têm se aventurado pela culinária, e aqui uma palavra de louvor ao nosso irmão Sebastião Paulo. As notícias têm chegado de longe, de que o irmão tem tido sucesso e êxito aí nas empreitadas culinárias. Deus abençoe o irmão. Vamos ver que se logo experimentamos uma dessas coisas aí. Há aqueles que
tem se dedicado em casa a se exercitar, enfim, são tantas as situações. E eu quero nessa noite lembrar você de uma das ocupações, uma das dedicações que podemos ter, que não deve ser ou não é mais uma situação da nossa vida, mas é de fato a principal, a fundamental. Se há algo de importante a fazermos, se há algo de precioso para darmos sentido e funcionalidade para o nosso tempo, seja o tempo que temos escasso ou um tempo maior do que o normal, esse algo é buscar a Deus por meio da oração. O contexto aqui desta parábola, e é bom relembrar, pois nós estudamos as parábolas há pouco tempo em nossa igreja, terminamos no começo deste ano, as parábolas de Lucas especialmente, nós vimos todas elas ali com bastante cuidado, foi muito bom. E até para apenas relembrar os irmãos que acompanharam e até, vamos dizer assim, situar os que não acompanharam, Jesus está aqui aproximando-se de Jerusalém para aquela sua última semana de vida antes da crucificação, e ele vinha falando, ensinando sobre fé aos seus discípulos e aos seus ouvintes. E aqui agora, aproximando-se de Jerusalém, tendo diante de si um momento próximo de sua partida, ele aponta também alguns acontecimentos escatológicos. Ele aponta sinais e situações da sua vinda, dizendo que ele ia precisar partir, mas depois voltaria, ele viria outra vez. E aqui então essa é uma daquelas parábolas que ele soma, ou é uma intersecção destes dois assuntos, falando sobre fé e apontando para a sua vida, ensinando os seus ouvintes, os seus discípulos, e palavra que chega a mim e a você nesse tempo, sobre a nossa condição diante de Deus, em fé, a nossa condição diante de Deus em ânimo, neste momento que temos vivido. Tem algumas parábolas que elas precisam de um aprofundamento melhor para que nós entendamos onde o Senhor Jesus queria chegar com aquela história. Relembrando que parábolas são histórias contadas por Jesus para ilustrar, para ensinar, enfatizar alguns princípios do reino de Deus, alguns princípios espirituais para a vida dos seus discípulos. Não eram narrativas de fatos que de fato haviam acontecido, mas eram histórias fictícias que o Senhor usou para ensinar, para ilustrar verdades espirituais. Tem algumas delas que precisam de um aprofundamento, de um estudo melhor para você conseguir entender o cerne, o centro, a mensagem principal que o Senhor quis passar. Mas esta aqui é uma daquelas que não precisa de muito esforço, pois no enunciado da parábola Jesus já conta a história ou anuncia a história dizendo onde ele queria chegar. E o verso 1 diz exatamente isso. Jesus conta uma parábola, uma história sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Está aí duas coisas que nós corremos o risco de fazer: deixar de orar e desanimar. E essas duas coisas estão ligadas. Muitas vezes deixamos de orar porque desanimamos. E outras vezes nós desanimamos porque deixamos de orar. Elas estão ligadas. Sempre que deixamos de orar, nós vamos desanimar. Sempre que desanimamos, nós diminuímos as nossas orações. É importante lembrar aqui também que a dinâmica da oração não é uma dinâmica litúrgica, ritual. Também não é algo que deva ser fruto de tradição cristã,
algo meramente religioso. A nossa oração não se dá porque é uma prática da igreja. A gente ora porque a gente precisa. A gente ora porque nós somos dependentes da graça, da misericórdia, do favor do Senhor. Assim também, então, quando Jesus ensina a orar, e não somente ensina, mas em outros momentos ele incentiva a insistência e a permanência na oração, ele vem apontando para aquela prática de oração que era muito mais do que um momento ao dia, uma oração feita ao acordar ou ao dormir, uma oração pontual que pode ser feita na hora do almoço agradecendo pelo alimento sobre a mesa, ou mesmo na hora do aperto, pedindo misericórdia sobre uma situação específica. O chamado é para uma vida de oração. Como o apóstolo Paulo enfatiza em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Como Paulo fala ao final do seu famoso sermão sobre a armadura de Deus em Efésios 6, orando em todo tempo no Espírito. O que Jesus e Paulo, a palavra de Deus, apresenta a nós é esse chamado do próprio Deus para que nós caminhemos de joelhos. E quando a gente teima em levantar, figuradamente falando, é certo que desanimamos. Quando a gente desanima, é certo que a gente está de pé, quando na verdade precisávamos estar de joelhos. Não dizendo com isso que a gente só ora de joelhos, não dizendo com isso que a gente precise estar no templo para orarmos, não. Como é bom relembrarmos que o Senhor, Ele se apresenta, Ele se manifesta, Ele nos acolhe todas as vezes que nós recorremos a Ele. Assim sendo, a dinâmica, a prática da oração pode ser feita em qualquer lugar, por qualquer pessoa que conhece a Deus em qualquer situação. Ao acordar, no meio da manhã, durante um afazer, indo ou voltando de algum lugar, em algum momento de espera, durante o almoço, agradecendo o alimento, ao final do dia, para agradecer pelo dia, numa situação de aperto, clamando por uma misericórdia do Senhor por aquela situação específica. Mas particularmente, como é precioso termos aqueles momentos especiais, separados para a oração, o nosso tempo com Deus, onde a gente separa aquele momento, deixa de cuidar das coisas e das pessoas, para cuidar do nosso coração diante de Deus em um tempo de oração com o Senhor. Se você tem perdido esta experiência na sua vida, é certo que isso possa desencadear ou já esteja desencadeando algum nível de desânimo no seu coração. E se você tem se visto desanimado, é possível que uma das coisas mais importantes que esteja faltando, antes do relacionamento social, retorno de tantas coisas das quais e para as quais nós nos dedicamos, é possível que o principal que esteja faltando seja o seu relacionamento com Deus, nessa conversa, neste encontro, neste momento precioso, momento da oração. Jesus então ensina sobre o dever, sobre a responsabilidade, sobre a nossa prática de fé, de orar sempre para nunca esmorecer. Quando a gente percebe a importância da oração e avançamos nela, guardando-a com diligência, com disciplina, nós nos animamos e a nossa fé é acendida, porque algumas coisas acontecem quando nós oramos, e algumas delas são ilustradas aqui na história que Jesus conta sobre aquela viúva, sobre aquele juiz que era mau e aquela viúva que era a necessitada. Coisa importante que acontece quando a gente para orar e separa um tempo para oração.
é que acende em nós ou reforça em nós aquele sentimento, aquela percepção de pertencimento. Há o entendimento ainda mais intenso de que nós pertencemos a Deus, de que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Como disse Jesus quando ensina a orar na oração modelo, fale com o Pai que vem secreto, e o Pai que vem secreto te recompensará. E ele começa a sua oração dizendo, Pai Nosso, porque isso nos eleva a um outro nível de relacionamento, não apenas de um adorador com o seu Deus, não apenas de um servo com o seu Senhor, mas de um filho com o seu Pai. Nós pertencemos a Deus. E Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, para que nós lançássemos as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Nós pertencemos a Deus, Ele cuida de nós. E sempre que a gente se distancia da oração, nós somos levados pelo nosso coração enganoso a achar que nós dependemos de nós. Somos levados pelo nosso coração enganoso a achar que nós dependemos dos nossos empregos, da nossa saúde, da nossa família. Tudo isso é muito importante. Mas acima, sobre tudo isso, existe um Pai que cuida dos seus filhos, lhes dando tudo o que precisam, inclusive saúde, família, emprego. E como Jesus aponta, se Ele cuida das aves dos céus, se Ele cuida do lírio do campo, não cuidaria de nós? Nosso Pai Celeste sabe de tudo o que precisamos e Ele quer cuidar de nós. Quando oramos e intensificamos a nossa vida de oração, acende na nossa alma o senso de pertencimento. Nós somos do Senhor e cada uma das nossas causas, mesmo aquelas que são impossíveis aos nossos olhos, elas estão nas mãos do Senhor. Ele peleja por nós, Ele cuida dos seus. Assim como aquela viúva que teve a sua oração respondida por um homem que não temia a Deus e nem tinha compaixão de pessoa alguma. E Jesus diz, olha, ouvi o que diz esse juiz mau, que atendeu o pedido daquela mulher por justiça, mesmo sendo mau, e mesmo sendo um homem impiedoso, que não temia a Deus e que não tinha compaixão de ninguém, mas ele faz. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus não é impiedoso, o nosso Deus não é alguém que não tenha compaixão. Pelo contrário, Ele é cheio de misericórdia. Ele é rico em misericórdia. E o Senhor Jesus diz aqui, então, que o Senhor Deus é aquele que faz justiça aos seus escolhidos, pertencimento, como um pai que se compadece dos filhos que ama. Outra coisa que eu quero lembrar que invade ou cresce no nosso coração quando nós oramos, intensificamos a vida de oração, é a fé. Fé não é algo automático, fé não é algo que se conquista ou se obtém por osmose. Eu vejo alguém que tem fé e automaticamente eu passo a ter. Não é assim que acontece. O Senhor é o doador da fé. E ela é desenvolvida diante das situações a que somos submetidos. Como Pedro, no texto que nós lembramos de Mateus 14, que é no final daquele episódio, despertado pelo Senhor para o nível de fé que ele tinha. E Jesus pergunta para ele, depois que o põe a salvo no barco, por que duvidaste, homem de pouca ou de pequena fé? Ele tinha fé,
mas ela ainda, naquele momento, demonstrou-se insuficiente para aquele desafio, que naquele caso foi andar sobre o mar, e não apenas pisar sobre o mar, foi permanecer e avançar caminhando sobre o mar. Todos nós precisamos crescer em fé, aumentando-a, Deus aumentando-a por meio ou através das várias situações que nós vivemos. Mas muitas vezes, ao invés de crescer em fé, dar a oportunidade, a ocasião para que ela cresça no nosso coração, nos muitos desafios da vida, nos achegando a Deus, às vezes nós deixamos de orar e desanimamos. Nós desanimamos e deixamos de orar por conta das adversidades. E isso vai nos levando para a descrença. Isso vai dando espaço em nosso coração para a incredulidade. Aquela mulher insistiu, a mulher da história, porque ela cria que aquele homem, mesmo sendo mau, era alguém que podia lhe fazer justiça. Pergunta para você nesta noite: você crê que o seu Deus pode lhe fazer justiça? Você crê que o seu Deus pode derramar sobre sua vida a vontade dele, que é perfeita, que é agradável, que é sempre muito boa? Justiça na Bíblia é sempre apontada como sendo aquela vontade de Deus. E quando aqui aquela viúva recebeu a justiça que lhe era devida por um homem mau, Jesus está, na verdade, jogando um contraste para que nós entendamos que o nosso Deus, sendo perfeito e perfeitamente bom, Ele ouve, Ele vê, Ele responde. Nós precisamos tão somente, não apenas ter fé para iniciar nosso contato com Deus. Nós precisamos crescer em fé, mantendo-nos em contato com Deus e crescendo nesta comunhão com Ele, independente das situações, apesar dos pesares. E nós podemos fazer isso. O meio mais simples, objetivo e direto para fazermos isso é através da oração. Quando a gente abre o nosso coração ao Senhor e diz a Ele aquilo que se passa aqui dentro e também apresenta a Ele aquilo que tem se passado à nossa volta, dizendo: Senhor, eu não posso, mas eu creio que o Senhor pode. Como disse o rei Ezequias, quando cercado por 3 exércitos, indo para o encontro, ele ora e diz ao Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer, não tenho força para resistir a essa grande multidão, porém os meus olhos estão fitos em Ti. 2 Crônicas, capítulo 20. Uma vida de oração, a intensificação na nossa vida de oração, insistir em orar, acende, aumenta a fé no nosso coração. E quando a gente cresce em fé, independente da situação, a gente percebe que o nosso Deus, presente conosco e por nós, haverá de responder de alguma forma. O pai da fé nos ensina isso, quando lhe é pedido o filho, no capítulo 22 de Gênesis. E ele leva o filho ao lugar do sacrifício. E ele amarra o filho, e ele, quando vai imolar o filho, o faz crendo, como diz Hebreus 11, que o Senhor, que lhe pedira o filho, era poderoso até mesmo para trazer o filho Isaque de volta dos mortos. Ah, irmãos, quantas oportunidades para crescermos em fé nesses dias. Mas ao invés disso, a gente esmorece por deixar de orar. E a gente deixa de orar porque esmorece. Isso faz nascer incredulidade em nós e a gente se distancia de perceber o Senhor conosco. E percebendo-o conosco, confiar a Ele tudo, e tudo mesmo, sem reservas, crendo que Ele fará, pois Ele é tudo o que a gente precisa. Por fim, nosso tempo ele é pouco, né,
nossos encontros às quartas-feiras, quando estudamos esse texto, nós usamos 2 quartas-feiras, 45 minutos em cada uma, e não exaurimos o assunto, mas conseguimos ali trazer boa parte do conteúdo. Aqui é algo mais sucinto, mas não menos importante e oportuno. Por fim, terceira coisa que nos acontece, pela qual Jesus fala, nos chama a oração, sobre o dever de orar sempre para não esmorecer, é que a gente, enquanto ora e quando intensifica a nossa vida de oração, a gente se aproxima mais de Deus. Eu gosto muito desta verdade sobre a oração. A oração, antes de trazer as respostas e as bênçãos de Deus a nós, a oração nos leva até Deus. Antes de termos aquilo que Deus pode nos dar, que Ele pode tudo, como é bom receber mais do próprio Deus em nossa vida, e isso se tem quando se busca o Senhor. Vocês me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Tiago 4,8 é um choque naquilo que o apóstolo diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas para isso, lave as mãos, pecadores. Você que tem um coração dividido, tem um ânimo dobre, às vezes está no céu, às vezes está no inferno, purifica o seu coração e se achega a Deus, orando e orando e orando. E Ele vai se achegar a você. Comunhão pessoal com Deus, irmãos, ela é impagável e ela é incomparável. Aquilo que Deus faz em nós, em um momento sincero de encontro com Ele, é maior e melhor do que a maioria das nossas experiências humanas, as melhores delas. Quando a gente cresce em comunhão com Deus, a gente é fortalecido, a gente é animado, a gente é cheio desta presença, deste Espírito, o Espírito do Senhor que Ele enviou ao nosso coração. E a gente então passa a ser alguém de fato e de verdade, mas bem preparado para enfrentar todos os embates da vida, quando estamos em comunhão profunda e aproximada com o Senhor. Um dos meios de se conseguir isso é a oração, e um dos meios mais claros, mais objetivos e mais seguros. O texto termina, aquela mulher, antes do texto termina, né? Aquela mulher, ela insistiu na presença daquele juiz. Eles estavam na mesma cidade, conforme a história de Jesus. Lembrando que é uma história fictícia. Estavam na mesma cidade, ela insistia em ir na presença do juiz, pedir por justiça. Nós temos este acesso, este fantástico acesso à presença de Deus. Sempre que requeremos, sempre que desejamos, sempre que nós nos inclinamos a isso. Por fim, o Senhor termina com uma fala, a sua história, que parece que está desintonizada com a parábola, com o texto, mas na verdade faz todo sentido. E ele fala: olha, Senhor, é certo que fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, Ele lhes fará justiça, Ele não tardará, mesmo que pareça demorar. Mas, todavia, entretanto, porém, quando vier o Filho do Homem à terra, Ele encontrará fé na terra? Lembra do enunciado que Jesus disse? O dever de orar sempre para nunca esmorecer, para nunca desanimar. A dinâmica de que a oração está ligada com o ânimo, assim como a falta de oração está ligada com o desânimo. E que o que nós colocamos aqui, quando a gente deixa de orar, a gente desanima, ou por estar desanimado, deixamos de orar, oramos menos. E quando a gente ora menos, a gente vai deixando de ter da presença de Deus, a gente vai esfriando nessa comunhão com Ele, Deus vai ficando
muito distante. Quando a gente percebe-se distante do Senhor, consequência natural que acontece em nós é a fé esfriar, diminuir. A gente vai deixando de crer, a gente vai duvidando. E a incredulidade vai crescendo. Quando a incredulidade cresce em nosso coração, a gente vai se percebendo cheios de nós mesmos. Filhos de Deus que vivem como se Deus não existisse. Ou Deus existindo é um Deus que existe muito de longe. Vai morrendo em nós o senso de pertencimento, vai esfriando em nós a virtude da fé, a gente vai perdendo a comunhão com Deus. E aí Jesus, que vem e vem sem demora, como diz a palavra, se tem algo que Ele quer encontrar em mim e em você, é fé. Esta crença de que Ele é quem é. E principalmente, por nossa comunhão com Ele, por nossa fé nele, convicção de quem Ele é pra gente, por entendermos que nós pertencemos a Ele, que Ele cuida de nós, esta fé que nos faz perceber que Ele é tudo que a gente precisa. E a partir dele, todas as outras coisas se encaixam, elas entram no lugar. Que você não esmoreça, que você não desanime. Se está desanimado ou se tem esmorecido, um bom remédio para isso é a oração. Volte a orar, como há muito você não faz. Se você já tem orado, ore mais. E use deste tempo, seja ele que para você teve pouca alteração, seja para você teve alguma alteração, ou para você mudou muito e você está com bastante tempo, que tal reestabelecer o seu momento com Deus, para um tempo com o Senhor, de oração e leitura da palavra, para cuidar do seu coração diante do Senhor, na comunhão com Ele, e para que também através desse momento você possa aproximado de Deus, clamar pela misericórdia do Senhor sobre tantos que precisam. Certamente, você será muito abençoado, certamente, você verá muito da bênção de Deus alcançando muita gente também. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça nessa dinâmica tão preciosa, tão poderosa, que é a dinâmica da oração, que nos fortalece a fé, a comunhão com Deus e acende em nós essa certeza de que nós pertencemos ao Senhor. Vamos orar praticando isso e orar já encerrando esse nosso tempo. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela companhia. Que você multiplique isso sempre com a tua família, com os teus contatos, e que você avance crendo. E conforme lemos e pensamos nessa noite, avance mais achegado ao Senhor por meio da oração. Deus abençoe você, sua família, que a tua casa, o teu coração se encha da paz, do amor, da graça de Jesus, e que você continue fazendo da sua casa uma igreja. Nesses tempos, certamente teremos, irmãos amados, inúmeras bênçãos no nosso lar e a partir do nosso lar, nascidas nesses dias de uma rotina tão diferente daquilo que nos é usual. Deus te abençoe. Vamos orar? Te louvamos, Pai. Obrigado por esse tempo tão bom. Obrigado pela presença, companhia de cada um dos meus irmãos, os amigos, tantos que assistiram aqui, ó Deus, ao vivo, online, enquanto transmitimos, quanto também aqueles que irão participar desta transmissão, desta gravação, em outros dias e em outros momentos. Que cada um deles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Eu peço por suas famílias, que o Senhor as cuide, as sustente, as livre do mal e as abençoe. E eu peço, Senhor amado, pela vida de cada um, principalmente nisso que temos refletido nesta noite, no nosso natural esmorecimento, esfriamento, ó Deus, no nosso distanciamento, que o Senhor nos ajude a cada um dos irmãos, desperte isso no coração dos amigos que nos ouvem também, ó Deus amado, a
a dinâmica abençoada desse chamado celestial para termos tempo contigo através da oração. Ó Deus amado, que tenhamos mais momentos de oração. Ó Deus, que aqueles que têm esfriado nisso possam recuperar, reestabelecendo momentos contigo. Tempo a sós com Deus, as suas manhãs com o Senhor, momentos da madrugada, jejuns, vigílias. Ó Deus amado, a sós ou em família, Pai, nos dê um coração desejoso de gastar, de investir tempo contigo, pois isso nos faz um bem tremendo. Ele nos aproxima do Senhor, aumentando a nossa comunhão, ele desperta, acende a nossa fé, e ele renova, reforça em nós este sentimento de pertencimento, além de tantas outras coisas, Deus, que o Senhor promove em nós quando estamos contigo. Por isso nos ajuda, Senhor, a fugir de todo desânimo por meio da oração. E nos ajuda, Senhor, a fugir da triste situação que às vezes nos encontramos de deixar de orar porque estamos desanimados. Nos livra disso e renova no nosso coração, no coração da tua igreja, no coração de cada um dos irmãos, a disposição, o desejo, a disciplina e a diligência para realmente ter, dia após dia, momentos especiais, reservados, separados, consagrados em oração ao Senhor. Obrigado, porque certamente, por meio disso, o Senhor haverá de derramar incontáveis bênçãos na vida dos que assim farão. E tantos outros o Senhor alcançará por meio da oração destes, que se achegarão com mais intensidade ao Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por esta reunião tão boa. E que o Senhor continue abençoando o teu povo e nos ajudando a permanecer juntinho de ti a cada novo dia. É a nossa oração, é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite em nome de Jesus.